Bem-vindos, bem-vindas. Uma pergunta que me fazem ocasionalmente, principalmente naqueles momentos de crise, aqueles momentos que são mais intensos, né? Luiz, tem como voltar a dormir de novo? Pergunta pertinente, importante, mas que temos que contextualizar, né? Precisamos contextualizar. Primeiro ponto é, estamos todos despertos. Só que a maioria de nós está num nível de despertar tão baixo que é praticamente igual ao sono. E maioria é maioria. ,90% da população do planeta, sendo gentil. 90% da população do planeta. Tem um vídeo sobre isso. Despertar é um processo. Certo? Então, essa é uma questão. Só que quando a gente fala despertar, popularmente, pela literatura, pelos casos que a gente vê por aí, pelos relatos, gurus, mestres, é quando você atinge um determinado ponto do despertar que você adquire uma perspectiva diferente das coisas. Então, esse voltar a dormir é voltar para um estágio mais baixo de despertar, né? Não é possível. Não é possível. Mas voltamos a isso. Outro aspecto interessante é que querer despertar não importa muito. Despertar não é algo que esteja sob o controle da mente. Porque quando você desperta verdadeiramente, você vai para um estado em que a sua mente vai se calar aos poucos, vai se silenciar aos poucos e vai perder tanta importância. Você vai ter mais consciência. E a mente e o ego vão ficar num ponto secundário. Buscar terapias, técnicas, gurus, mestres e métodos, em geral, muitas vezes não serve para nada. E em algumas vezes é um anseio legítimo da sua consciência, que é ela que determina se você vai despertar mesmo ou não. Se faz parte da sua jornada despertar ou não. Na maioria das vezes, o que nós temos é um desejo, uma vontade fugaz de despertar, sem saber o que significa isso. Porque se a mente soubesse que despertar significa relegar essa mente ao segundo plano, ela não iria querer despertar. E é isso que acontece. As pessoas querem despertar, mas encontram a resistência da mente. Porque a mente intui em algum momento que aquilo não é legal. Dito isso, é possível voltar a dormir? Não, não é possível. Você atinge um estado de consciência, uma percentual de despertar tão significativo que não tem como você voltar para o sono. Embora você tente, embora a mente tente de várias formas voltar, ela não consegue. O que ela consegue com isso é mais sofrimento. Então a consciência que quer regredir, ela sofre muito. Você pode buscar uma maneira translocada de fazer isso. Você pode sair de uma situação muito confortável, muito tranquila, muito propícia e ir para outra muito ruim. Então, todas as tentativas de voltar a dormir implicam em você se envolver com a realidade de uma maneira tal que traz muito sofrimento para quem está desperto. Muito sofrimento. Vamos usar um exemplo muito básico para isso. Você tem um bom emprego, um bom trabalho. Você tem um bom salário. Você tem uma baixa exigência, você tem uma baixa carga horária. Ou seja, sobra tempo para você sair do trabalho e simplesmente soltar do trabalho realmente. E você vai se envolver com cursos, com terapias, com práticas, com meditação, com reiki, com coisas que vão ajudar você a despertar, que vão propiciar a você uma expansão de consciência. Então você tem recursos, você tem tempo, você tem oportunidade, você tem condições. Mas aí a sua mente percebendo isso e querendo sabotar um pouquinho o processo, querendo resistir, ela começa com coisas do tipo, não, esse trabalho não me satisfaz, esse trabalho não me realiza, esse trabalho não
diz quem eu sou, esse trabalho não atende às minhas expectativas, não me permite desenvolver meus potenciais. E aí, numa atitude deslocada, você cria problema, você cria dificuldades, você perde aquele emprego, você perde aquele trabalho. Você vai criar tantas dificuldades na sua vida, você vai criar tanto problema, você vai ter tanta atividade, você vai ter que trabalhar muito mais, você vai se preocupar mais, você vai se policiar, se condenar, se julgar, ou seja, você vai tornar sua vida um inferno. E você vai se envolver tanto com isso que todo o seu processo de despertar vai ser prejudicado. Você não vai voltar a dormir. Você vai voltar para uma situação tão cheia de problemas, de compromissos, de comprometimento, você vai se envolver tanto com aquilo que é como se você estivesse dormindo de novo. Mas você vai perceber isso. Então você vai ver que armadilha terrível que a sua mente preparou para você. E passando por tudo isso com consciência é algo verdadeiramente dilacerante para alguém. Destrói você. Porque você percebe tudo aquilo, você observa, você vê tudo aquilo. E você não consegue sair. Porque você jogou fora uma oportunidade preciosa. Nenhum emprego vai satisfazer você, vai realizar você. Nenhuma atividade autônoma vai satisfazer você e vai realizar você plenamente. São ilusões. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas decisões. Você pode sair da sua casa, levantar da sua casa e ir na rua, no shopping e causar um alvoroço. Vai ter implicações, vai ter resultados e vai tornar a sua vida um inferno. E você vai passar por isso com consciência. Se sem consciência a gente já sofre nessas situações, com consciência o sofrimento é consideravelmente maior. Então, não há, no meu entendimento, como reduzir essa consciência que você atingiu. Você pode torná-la terrível, sofrida, por ações, por escolhas, por atos que complicam a sua vida, que forçam você a se envolver com coisas que você sabe que não tem utilidade mais, que você sabe que são ilusão, que são coisas passageiras, mas que você não consegue se soltar delas, porque você não criou as condições para se soltar delas, ou porque você jogou fora as condições para se soltar delas. Às vezes você tem uma família muito bem estruturada, muito tranquila, se desenvolvendo, com os problemas e as dificuldades familiares que todos têm, né? Só troca um endereço. Mas você rompe aquela relação e você sai em busca de outra coisa que vai trazer mais sofrimento, mais complicação, mais envolvimento, vai desgastar a sua energia. E além de todo esse sofrimento natural envolvido, toda essa diversão maravilhosa que tem, muita diversão, você vai ter um acréscimo dessa dificuldade de consciência. Esse seu despertar, seu estado de despertar, seu estágio de despertar vai perceber essas coisas todas e não vai ter tempo, não vai ter condições de se manifestar. Então haverá cobrança, haverá mais sofrimento por julgamentos e envolvimentos. Mas é algo que muitas pessoas tentam inconscientemente. Principalmente nos primeiros estágios do despertar, as pessoas tentam, elas buscam voltar a esse estado de sono. Inconsciente, isso é natural. Há uma certa resistência, né? Uma certa inércia que a gente tem. Tem um vídeo antigo sobre a inércia. Lembrei agora. Vai acontecer, infelizmente. Primeiro porque as pessoas não sabem, não conhecem, não percebem, não se percebem despertas. Então acontece muito. Mas a gente passa por isso. Alguns levam mais tempo, outros levam menos tempo. Cada um tem seu ritmo. Conscientemente você voltar a dormir não tem tempo. Você consegue pequenos momentos
um dia, 2 dias, uma semana. Às vezes você se envolve numa confusão tão grande que você passa um mês naquela coisa toda. E aí, de repente, você percebe o tempo que você passou envolvido com isso. O desgaste, os conflitos. Poxa, estou aqui de novo. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Porém, sendo uma atitude natural da nossa mente, dessa mente que de alguma forma percebe que o despertar relega ela a segundo plano, ela tenta, ela procura, ela busca. É preciso que você tenha uma certa disciplina, é preciso que você implemente práticas verdadeiras na sua vida, para que você não caia nessa armadilha, para que você não sofra mais do que é necessário. Então, meditação, um Tai Chi Chuan, um Qigong, bons livros, boas referências, boas orientações, menos ilusão, menos devaneio, vão fazer com que você aproveite melhor esse momento, vão fazer com que você passe por esse momento tão atribulado, tão difícil, tão suscetível a erros, mas que faz parte da jornada de cada um. Gratidão. Até a próxima.